Oi, gente, boa tarde. Infelizmente hoje nós não temos tela porque estamos ficando sem recursos. Eu tô gravando esse vídeo para falar com vocês sobre o primeiro texto da apostila que fala sobre a relação entre linguagem e pensamento. Eu vou ter que me opor um pouco ao que está descrito na apostila, porque a apostila traz uma relação de um para um, como se fosse muito simples, muito fácil, que toda língua recobrisse o pensamento e que as estruturas da nossa língua determinariam como a gente pensa. Não é bem por aí. Porque eu gostaria de perguntar para a autora desse texto se ela conhece todas as línguas do mundo. A gente não pode. É muito perigoso quando a gente universaliza uma análise, porque a gente perde o sentido de que os humanos entre si, a única coisa semelhante que eles têm é a diferença. As sociedades são muito distintas entre si. Claro que todas elas são humanas, mas elas são diferentes demais para eu querer ficar achando estruturas semelhantes ou estruturas humanas que estariam em todas elas. Isso é perigoso. É perigoso por quê também? Porque a gente tende a colocar o nosso padrão como correto. E aí, quando você vai estudar uma outra língua, o que você fala é: nossa, mas olha, essa língua, não, esse povo, ele tem um pensamento completamente diferente do meu, porque você se coloca como ponto central, quando na verdade você não deveria nem ser nenhum ponto. Quando a gente estuda um idioma de verdade, a gente se coloca como um observador. Obviamente que nós somos seres sócio-históricos, mas um observador ele tem que ser colocado de fora. Então ele não traz coisas da língua, nem classes, nem coisas da língua dele e impõe na outra cultura. Vou passar para vocês um trecho do meu relatório de qualificação de mestrado em que eu resenho, na verdade eu resumo, é mais um resumo isso aqui. Tem algumas classificações minhas, dá para chamar de resenha. Eu resenho uma mesa redonda em que foi debatido o filme História da Sua Vida. Eu indico esse filme para vocês, é sobre alienígenas, mas fala muito sobre linguística, porque o autor Ted Swang, eu acho, ele escreveu inclusive vários textos. O conto é muito melhor, é muito mais legal, eu recomendo muito. Eu vou deixar para vocês como material extra o conto anexado. Ele tá dentro de um livro que eu tenho em algum lugar da minha vida que eu preciso procurar. Enfim, de qualquer modo, nesse evento, vocês vão ver que os participantes estão falando sobre esse filme, porque o que tem nesse filme? Nesse filme vocês têm uma linguista que é convidada, na verdade, tipo, ela é meio que obrigada a estudar extraterrestres que aparecem na Terra. Só que a língua deles é, eles a língua deles é iconográfica, mais ou menos como seriam os idiomas orientais, sabe? O chinês e o japonês. Não é como a nossa. E eles escrevem por meio de símbolos, que na verdade representam muitas coisas. Só que essa linguista ela partiu da escrita para a fala. E quando a gente vai estudar qualquer língua desconhecida, é o contrário. Nós partimos da fala para a escrita. Até porque muitos povos são ágrafos. Então não tem como você estudar uma língua indígena, por exemplo, de um povo até então desconhecido e você querer chegar a estudar a escrita dele. Até porque a escrita, como muito bem um outro autor já colocou, eu não vou me lembrar o nome dele, nada mais é do que uma redução da fala. A gente já viu aqui que a ortografia é uma tentativa de reduzir as variedades linguísticas de um povo. De qualquer modo, essa linguista vai fazer esse trabalho com os ETs, só que ela fica tão inteirada naquilo e a língua deles, desses ETs, ela é simultânea e eles também são. Eles trabalham muito com o tempo, porque para eles presente, passado e futuro são simultâneos. E isso é trazido muito bem e de uma forma muito louca no conto, porque o conto é a história da linguista, depois que ela já passou por essa experiência, falando com a filha dela que ela sabe que vai morrer. E como que ela sabe que a filha vai morrer? Porque depois, de acordo com o conto, que ela teve essa experiência e estudou essa língua, ela passou a pensar como um extraterrestre e começou a ver as coisas simultaneamente. Então o tempo para ela não era só o presente. Enquanto ela estava aqui, ela sabia o que ia acontecer no futuro e no passado. Então enquanto ela está lembrando as reminiscências da menina e escrevendo, ela já fala: olha, você aqui vai fazer tal coisa, essa bandeja que eu vou comprar para você. A hora que ela toca na bandeja, como a língua dos extraterrestres é uma coisa que tem esses três tempos intercambiáveis, ela já tem a visão da menina quebrando a mão com aquela bandeja.
Ou seja, esse filme parte do pressuposto de que conhecer uma nova língua modificaria a minha cabeça de um determinado modo. Claro que as línguas do mundo, de certa forma, elas falam sobre o mesmo mundo de forma diferente, porque o mundo físico é até certo ponto mesmo. Mas a gente tem que ter em vista também que a linguagem tem um poder criacional, gente. E ela permite construções como o nascer do sol. A gente sabe muito bem que, na verdade, não é o Sol que gira ao redor da Terra, mas ao contrário. Fisicamente, astronomicamente é isso, mas do ponto de vista linguístico, a construção da língua portuguesa não é essa. A língua portuguesa criou uma outra realidade. E isso muitas vezes acontece. Mas no filme a gente tem essa implicação entre eu conhecer uma outra língua, significaria automaticamente eu começar a pensar como aquele povo. Porque seria a língua, o que está aí é uma hipótese que a gente chama de hipótese de Sapir-Whorf, que foram os dois autores que falaram isso pela primeira vez. Eles falam que a língua determina como determinado povo fala. Então, por exemplo, se a nossa língua tem estruturas de presente, passado e futuro, a gente vai começar a pensar através desses tempos, por meio desses tempos, porque a nossa língua é assim. Mas e isso é. Só que essa hipótese de Sapir-Whorf ela é falha. Ela é falha em muitos aspectos. Primeiro porque ela universaliza isso, e eles obviamente partem da língua deles, o que é um preconceito social, é um preconceito étnico, porque você vai para a língua do outro querendo achar as categorias da sua própria língua. E às vezes a língua do outro não tem essas características, não tem essas categorias, e isso não faz dela nem melhor nem pior que a sua, só diferente. A gente está falando sobre diferença desde o começo do bimestre. Então, inclusive por isso eu preciso gravar esse vídeo sobre esse texto, porque eu não concordo com ele. Existe um outro lado dessa variedade, um debate sobre essa hipótese de Sapir-Whorf, que é de um autor que se chama Daniel Everett. Ele, olha cada coisa, gente. Ele era um missionário americano, super ferrenho. Ele veio para o Brasil tentar catequizar os índios Pirahã, e o que aconteceu foi que ele foi catequizado. Por quê? O Daniel Everett, ele veio para cá e ele acabou desacreditando no Deus dele, acreditando no Deus do Pirahã, e estudou tanto a língua que ninguém além dele estudou os Pirahã e a língua desse jeito. Os Pirahã, eles não teriam coisas, segundo Daniel Everett, que muitas outras línguas do mundo teriam. E isso quebra essa ideia de universais linguísticos. Por quê? Se a gente parte do princípio de que todas as línguas humanas têm que ter coisas da minha língua, a gente já está partindo de um preconceito, tá? Já para começar. E aí, se a língua X não tem, eu chamo ela de deficiente, porque falta alguma coisa, porque a minha tem. Como que a dele não pode ter? Isso é um problema. E aí o Daniel Everett vai falar sobre isso, porque ele fala, por exemplo, que os Pirahã não tem termos para cores, não tem termos para números, só alguns, não tem mitos de criação, o que é uma coisa muito inovadora em todos os povos, porque até a nossa sociedade tem mitos de criação, e não teriam outras coisas, porque não é porque a língua dele seria assim. Na verdade, o que o Daniel Everett está falando é que para os Pirahã existe uma coisa socialmente, aí a sociedade interfere na língua, é o contrário da hipótese de Sapir-Whorf. Para os Pirahã existiria uma coisa que ele denomina de imediatez da experiência. Eu estou colocando as aspas com as mãos porque isso é um termo dele. Para eles, Pirahã viveriam somente no presente. Por isso que eles não têm mitos de criação, porque eles não vão lembrar do passado. E isso faz com que, inclusive, eles não tenham marcação morfológica de presente, passado e futuro, porque eles vivem no presente. Então, o que foi ontem não importa. Eles não falam sobre as pessoas que morreram, porque, segundo Daniel Everett, eles vivem única e exclusivamente no presente. E essa conjuntura social, para esse autor, faria com que os Pirahã, na língua, não tivessem todas essas categorias. E esse não tivessem já é problemático, porque a gente parte de uma coisa que tem na nossa. Então, o que eu quero deixar com esse vídeo, muito além de um lado, a hipótese Sapir-Whorf, a língua determina a cultura, e a do Daniel Everett, para os Pirahã, a cultura, essa questão social de princípio de imediatez da experiência determina a língua, cuidado. Coisas universais talvez não existam, e talvez eu concordo com uma das minhas antigas orientadoras, que ela disse o seguinte uma vez numa palestra.
Talvez a única coisa universal entre os humanos seja que a gente seja tão diferente, seja que a gente seja humano, mas as sociedades sejam tão diferentes que elas não possam ser rotuladas em pequenas caixinhas. Então, cuidado quando vocês se deparam com esse tipo de texto que tenta universalizar toda coisa partindo da nossa língua. É muito estranho, porque é sempre a gente que é a categoria da qual a gente parte, né? Para falar o que falta ou o que tem que ter na língua da outra pessoa. Nunca o contrário. Se a gente fosse ver da ótica do Pirahan, a gente tem categorias que sobram. E aí o problema seria a gente. Então é muito melhor ver simplesmente daqui para cá uma diferença do que ficar colocando de cima para baixo. E, muito mais, para mim, e eu concordo com a minha orientadora, isso é um pensamento dela, o qual eu sigo, eu acredito que essa relação entre linguagem e pensamento é complexa demais para eu poder afirmar que a língua determina o pensamento, porque aí eu estou generalizando para todos os povos do mundo. E não são todas as línguas do mundo que são conhecidas, porque tem muitos povos indígenas ainda que não tiveram contato com a sociedade não indígena. Ou seja, generalizar assim, a língua determina a cultura, ou a cultura determina a língua, é perigoso. Seria muito mais relevante fazer o que o Daniel Everett fez. O que ele disse foi, para os Pirahan, e eu não sei para os outros povos, eu não estudei os outros povos, eu estudei os Pirahan, eu sou especialista neles, e eu posso dizer que para eles é a sociedade que determina a língua, e não o contrário. Agora, pra gente, talvez essa relação seja outra. Talvez entre os variados povos do mundo, essa relação possa ser inclusive intercambiável e a língua e sociedade sejam coisas interdependentes. Mas isso são possibilidades. E na ciência é muito mais interessante a gente pensar em possibilidades e comprová-las do que a gente partir de determinações a partir do nosso ponto de vista, porque isso já é uma pesquisa completamente enviesada. Bom, gente, era isso. Apesar de não ter tela e não ter muitas coisas, eu vou deixar os textos no Classroom e eu espero que eu tenha sido claro nesses 12 minutos. Um beijo.